Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro diário através do Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Agradeço à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, pela oportunidade que estão me dando de juntos estarmos todos os dias aqui pelo YouTube. Que possamos ter um pão nosso de paz, de luz, de reflexão e de meditação. Se está te ajudando, compartilhe para que outros companheiros e companheiras possam chegar até o nosso projeto. A frase de hoje, contida no capítulo 46, capítulo é Prudência, extraído do livro de minha autoria, Passos de Luz, volume 3. O amadurecimento humano ajudará a compreender o espírito e suas nuances. Eu me lembro de uma história que ocorreu em casa com o meu pai há aproximadamente 15 anos atrás. Então já temos aí muito tempo. E na época o meu pai trabalhava no banco, era gerente de uma agência bancária, já na cidade de Itapira, estado de São Paulo, onde residimos até hoje. E ele havia ido para Campinas para uma reunião do banco. E quando ele estava indo embora, ele estava passando por uma vicinal, sem tanto movimento, e naquela vicinal foi abordado por 3 assaltantes. Essa história é real. Foi assaltado por 3 assaltantes que estavam em fuga de um roubo que eles haviam arquitetado e consolidado. O meu pai parou. Um sentou no banco da frente com ele, o meu pai continuou dirigindo o carro, e 2 sentaram no banco de trás. E meu pai continuou conforme o que eles pediram para ir. Foram apontando, meu pai foi dirigindo. O meu pai não entrou em pânico, desde muito já trabalhava, antes até de conhecer o espiritismo, sempre muito voltado para as atividades assistenciais, naqueles bairros carentes, naqueles bairros pobres, já estava habituado a lidar com as dificuldades e as problemáticas dos seres humanos, e aquilo ajudou a manter a calma num momento tão delicado. Eram homens que estavam armados, em fuga, agitados por aquela situação. E eles foram apontando onde era para o meu pai ir, e o meu pai continuou. Até que em determinado momento pediram para o meu pai encostar, e ali eles pegariam um carro, e meu pai disse: olha, a única coisa que eu peço é que deixe os meus documentos, a minha carteira, o que eu pude fazer eu fiz, podem seguir, e eu farei o boletim de ocorrência apenas no final do dia. Vocês podem ir com o carro para onde vocês quiserem, o carro tem seguro, não tem problema nenhum, pode continuar a vida de vocês, e no final do dia eu faço o boletim de ocorrência apenas para apresentar no seguro, para dar continuidade nessa pendência que é necessário perante a nossa legislação. E assim foi, deixaram o meu pai com a carteira dele e seguiram viagem. Passado alguns dias, acharam o carro, estava intacto, estava como meu pai deixou na mão deles, e meu pai nunca mais ouviu falar a respeito deles. Passado uns 10 anos deste assalto, um espírito amigo, no trabalho de desobsessão, conversando com meu pai na condição de um dialogador, perguntou assim: você se lembra de mim? Meu pai disse assim: não, eu converso com tanta gente, eu converso com tantos espíritos, eu peço desculpas, mas eu não sei, eu não me recordo de você. Então eu vou contar minha história e você vai se lembrar. Eu te assaltei junto com mais 2 companheiros. E quando você nos deixou o carro, havia 2 itens no carro e nós pegamos os 2 itens. Havia uma blusa de frio e havia um evangelho segundo o Espiritismo. E eu comecei a ler o evangelho. E aquela vida que eu estava tendo de assaltos, de desgosto para minha mãe, eu comecei a ficar arrependido. Eu comecei a ficar triste comigo e eu disse aos meus companheiros que eu iria sair daquela vida que eu estava levando. E eles me pediram para fazermos um último assalto. E eu concordei. E nesse último assalto eu troquei tiros com a polícia e eu vim a falecer. E desse outro lado eu sofri bastante, a minha consciência me acusou, eu poderia ter sido diferente. E passado algum tempo de sofrimento eu me lembrei da prece.
E hoje eu vim aqui para te agradecer porque foi graças ao Evangelho que hoje eu consigo compreender um pouquinho a lei de amor. É a frase de hoje. Pensemos nisto, uma simples ação, um simples pensamento, um simples livro que eu posso oferecer a uma pessoa pode mudar a realidade e o pensamento. Pensemos nisto, mas pensemos agora.